não me deixou uma palavra, só um beijo na testa. Eu jamais vou esquecer. Eu tinha certeza de que ele voltaria para casa naquela noite. Ele tinha direito de se divertir um pouco, ele trabalhava tanto. Eu nunca tive ciúmes dos amigos dele, por isso eu deixei ele ir. Mas na volta, leria uma das minhas histórias para ele e tinha orgulho de mim. Ele dizia que eu era boa na hora da invenção, mas não, ele era um menino bondoso, muito justo. Por certo, cobraria de mim outro nome. Aquele monstro que surgiu do nada. Eu sei que meu anjo de luz fez o possível para salvar todo mundo. Ele conduzia bem. Era outro que estava alterado e falem o que quiserem. Eu tenho a minha consciência tranquila. Eu criei o meu filho para ser um homem de bem e respeitar todo mundo. Ele sabia o que podia fazer ou não fazer. Podemos continuar? Sim. A minha vontade era dar fim. Nada mais faz sentido. Mas o que adiantaria? Eu respirei fundo. Eu engoli meu orgulho ferido. Eu só fazia questão de conhecer cada um. Não faz parte da nossa política. Ou seria do meu jeito, ou de jeito nenhum. O imponderável tinha dilacerado os meus sonhos. Era o meu direito de mãe. Como a senhora quiser. A emoção diante do primeiro traduziu-se num enorme vômito que eu devolvi para dentro. Eu rebati com outro soco que me faria botar tudo para fora. De novo. Nem o vai e vem das luzes, o som irritante daquela maquininha conseguiria acompanhar a minha palpitação diante dele. José Martins era um rapaz simpático, tinha os olhos profundos que não denunciavam qualquer abatimento. Ele estava solto, era forte, musculoso e agiria bem, sem dúvidas. Ele falava pouco, com a boca, com aqueles olhos que pareciam me penetrar. Eu jamais permitiria ser violada de novo. Não. Tudo que eu tinha para colocar para fora já tinha se retirado de dentro de mim. Exceto o sentimento de vazio. Esse nem se comparava a qualquer sepultura, por maior que fosse. Foi a promessa que não se cumpriu. Hipócrates ou hipócritas. Depois que meu filho se foi, eu fiquei mais sozinha do que nunca. E, de certa forma, aquelas pessoas passaram a ser a minha vida. A extensão da vida do meu menino. Quando eu dei por mim, lá estava ele, José Martins, o primeiro da lista. Nem a sombra da noite, a minha adversária dos últimos tempos, eu poderia me enganar. Era ele sim. Grande como um touro, nem parecia o mesmo. Daquela vez, de pé, parecia alto, muito bonito mesmo. E devia estar faturando muito alto. Ele mal olhava para os carros que insistiam em cortar a minha visão. Mas as oportunidades passando e ele nem aí. Só pegava o sereno, as gotinhas se formando para cada vez mais espessas e
sobre o painel do carro e nos meus olhos. Ele então acendia um cigarro atrás do outro, perdido em si mesmo. O desgraçado. Meu filho jamais faria isso, mas jamais. Eu aproximei o carro bem de mansinho, chamando pelo nome. Ele reagiu interessado. Então ele veio na minha direção sorrindo. Será que ele poderia reconhecer uma mãe desesperada? Então eu acelerei. Eu acelerei a toda e passei por cima. E fui embora com a certeza de que aquele ingrato nunca mais cruzaria o meu caminho. O segundo foi mais fácil de achar. Sabe por quê? Porque vivia na televisão, nos jornais, nas revistas, nos sites que meu filho, ele me ensinava a navegar. Meu menino sempre foi um bom professor. Mas difícil mesmo foi encontrar o momento certo. Mas todas aquelas pessoas rondando aquele desnaturado me fazia lembrar dos meus dias de casa cheia. O meu filho também era assim, que ele agregava pessoas. Meu menino, ele era muito bom, sabe? Ele nunca precisou de mídia para ter companhia. Ele nunca precisou dar entrevistas para alavancar a própria carreira, sabe? Ele nunca se deitou com ninguém por interesse. Passaram-se os dias até que ele finalmente ficou sozinho. Quer um autógrafo? Em nome de quem? Eu entreguei a caneta e fiquei olhando para aquele obsceno rabiscar no papel, mais lento do que saquei o nome dele na minha lista. Antes mesmo de dar um fim daquele desnaturado. Ele não podia continuar bebendo daquele jeito. Não. Ele não tinha o direito de desrespeitar agressivamente a memória do meu filho, que nunca havia colocado uma gota sequer na boca. Eu era testemunha. E o que pode dizer sobre esta pessoa? Eu não queria, mas eu espiei. Eu tive que dissimular, mas meu sangue ferveu ao ver aquele cara de novo. Aquela ordinária, uma pose vulgar demais para quem se dizia tão temente a Deus. Aquela desgraçada que quase botou tudo a perder. Ela não podia ter gritado daquele jeito. E atrair tanta gente pro nosso lado. Ela merecia arder para sempre calada, sem poder esboçar um sorriso. Aquela falsidade de quem quer sempre mais. Nós temos indícios que a senhora esteve na loja da Dona Isabel no dia do desaparecimento. Eu não respondi ninguém. Ninguém poderia me obrigar. Não, ninguém poderia me obrigar. Eu tinha sido tão custoso aguentar a companhia daquela abjeta por dias. Acompanhar aquela mulherzinha frustrada. Todos naqueles cultos, fingindo. Eu tendo que fingir que acreditava em toda aquela ladainha de salvação.
Se deixasse todos aqueles mentirosos, eu tinha me tirado mais dinheiro que meu filhinho teve em toda a vida. Meu menino daria risada, com certeza, ao me ver naquele ambiente, ao lado daquela criatura, até conquistar a confiança dela. É tudo do bom e do melhor. E dentro da nossa religião, quem era ela para me mostrar aquele tipo de roupas que ela entendia de bom gosto? Pelo amor de Deus, aquela figura disforme que escondia parte de mim dentro dela. A minha vontade, desde o início, sempre foi rasgá-la de fora a fora e arrancar o que era meu. Me mostrava outra peça e ela não enxergava, e ela não analisava de cima a baixo. Eu ficava pensando quanto me custaria carregar o corpo para bem longe. Mas eu faria. Aí eu ficaria ali até não sobrar um moço sequer, tudo consumido pelas chamas do divino. Ela não parava nunca com aquelas frases de efeito para faturar o cansaço, aqueles dentes amarelados de quem comia demais. Que horror! Ai, aquela vontade de tirar dentro dela, a vontade de se repetir um prato. E ela achava que agora podia dar conta de tudo, mas não.